conversei com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, hoje. Eu fui perguntar, na verdade, se ele tinha encontrado com o Luiz Inácio Lula da Silva. E ele me disse, não encontrei, mas o Lula está falando com muita gente mesmo, certamente falou com integrantes do PSD, mas eu não encontrei e tenho certeza que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também não, porque senão eu teria sido avisado. Mas aí, conversando com o Kassab, o PSD está fazendo consulta aos diretórios estaduais, a cada um dos estados. O que é um diretório estadual? É a estrutura do partido em cada um dos estados brasileiros. Kassab tem ido fazer essas consultas muitas vezes, inclusive pessoalmente. Ele estava com destino ao Pará, salvo engano, enquanto eu estava falando com ele. E eu acessei os dados dessa consulta e trago para vocês agora. Aqui no nosso mapinha você tem os estados em vermelho, onde essa consulta já aconteceu. São 5, portanto, os estados nos quais Kassab já foi colher informações. Vamos começar de baixo para cima, gente, porque é o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, uma bancada muito forte, atrelada, é um reduto bolsonarista, mas no Rio Grande do Sul, a posição majoritária foi por ou tem candidato próprio, ou libera cada diretório do partido, ou seja, o país inteiro, para tomar a posição que bem entender. E aí quem quer ir com o candidato A vai, quem quer ir com o candidato B vai, quem quer ir com o candidato C vai. No Paraná, a mesma posição. Então, conte aí, candidato próprio ou liberação do partido, já são, então, 2 votos. No Rio de Janeiro, a questão é a mesma. Eduardo Paes tem uma boa relação com Luiz Inácio Lula da Silva. O problema é que Lula lá está apoiando Marcelo Freixo, que Paes, por questões inclusive de sobrevivência, de olho no futuro político dele, Paes não quer ver crescer. Então, no Rio de Janeiro, por conta desse impasse, Eduardo Paes é o maior ativo de Gilberto Kassab no Rio de Janeiro, venceu também a decisão de ou tem candidato próprio ou libera os estados. Aí, meu amigo, chegamos na Bahia. E na Bahia, majoritariamente, o PSD quer ir com Lula no primeiro turno. A mesma coisa acontece com o PSD do Amazonas. O PSD do Amazonas quer Lula apoiado pelo PSD no primeiro turno. Dos 5 estados, portanto, consultados por Gilberto Kassab, 3 buscam ou um nome próprio ou a liberação, ou seja, cada um faz o que quer, e 2 pregam a adesão já no primeiro turno à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. E quais são os nomes, desse partido do PSD que são colocados, né? Ratinho Júnior, governador do Paraná, seria uma opção. O próprio Eduardo Paes, prefeito do Rio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O próprio Kassab, Alexandre Calil, de Minas Gerais. E Otto Alencar, da Bahia. Todos esses já têm projetos políticos bastante próprios. E é por isso que a tese de você liberar os partidos vem crescendo no PSD. De todo modo, desses 5 consultados, Lula conseguiu dividir quase meio a meio, 3-2. 3 pela liberação, 2 pelo apoio ao ex-presidente Lula já no primeiro turno.